Mais uma semana, mais um baita papo e, claro, mais uma super entrevista. E hoje uma entrevista bem legal, que foi uma sugestão, inclusive, do pessoal que assiste o programa, que é... Hoje a gente vai falar sobre disfunção sexual masculina. E meu entrevistado é o Dr. Thiago Vobido, ele que é médico urologista e também cirurgião geral. Quero aproveitar para agradecer aos meus apoiadores. Sorrifácio Uruguaiana tem um sorriso bonito, branco e alinhado com a Sorrifácio. E também Lump Bar, que agora conta aí com um time diferenciado de chefes e mudanças no cardápio. Se tu estava acostumado com o Lump de antes, tem que ir no Lump agora, porque o cardápio dele está muito diferente. Já te convido para o próximo Baita Papo, que vai ser na quinta-feira que vem, dia 15, às 19 horas também. O Baita Papo será sobre a importância da vacinação contra o vírus da Covid e o vírus da gripe. E meu entrevistado será o Dr. Rodrigo Machado, médico infectologista e professor de Porto Alegre. Vou chamar meu entrevistado aqui, só um pouquinho. Aí. Boa noite, Boa noite, Thiago. Como é que tá? Tudo bem? tudo tranquilo, Prefere que eu tudo te ótimo. chame de Thiago ou de doutor? Não, Thiago, pelo amor de Deus. Tá bem, cara. Vou fazer a tua apresentação aqui pra gente não se perder. Ok. Meu entrevistado de hoje é natural de Três Passos, é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, se formou em 2007, possui duas especializações por residência médica em cirurgia geral e urologia, ambas realizadas no Hospital Universitário de Santa Maria. É formado aí há 11 anos e há 14 anos atua como médico. Atualmente atende nas cidades aqui de Uruguaiana e também em São Borja. Thiago, começando nossa entrevista, eu só deixar tu te apresentar aí. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Dario? Ah, aí tu já falou o meu histórico, um pouquinho de formação. Eu agradeço a oportunidade de falar sempre um pouquinho para os nossos pacientes e para as pessoas em geral, né, para deixarem os tabus de lado, né, e poderem fazer os seus tratamentos quando tem algum problema, né? Mas agradeço bem a oportunidade e dou meu boa noite para todo mundo. Merece. Thiago, começa aí nossa entrevista te perguntando como é que tu vieste parar aqui em Uruguaiana. A família da minha esposa, na verdade, veio morar para cá a trabalho, né? Eu conheci ela em Santa Maria, ainda na época da faculdade, e quando houve a oportunidade de trabalhar em São Borja, inicialmente eu fui para São Borja, porque aí ficaria já mais perto de Uruguaiana. E depois, em São Borja, houve a oportunidade até de começar um trabalho aqui na Santa Casa, onde eu atuo na parte de uro-oncologia, né, fazendo a parte dos tumores urinários, né, cirurgias dos tumores do trato urinário, e também de atuar como profissional aqui em Uruguaiana. E aí isso me aproximou mais da família da minha esposa, e aí juntou o útil ao agradável, eu acabei vindo para cá. Tá certo. E aí começou a trabalhar por aqui. Exatamente. E também a oportunidade de fazer a parte acadêmica na Universidade da Unipampa, né? Hoje eu sou professor da cadeira de cirurgia da universidade. Que legal. A universidade tá crescendo bastante, né? Tem muito aluno nessa área de Tá, medicina. tá crescendo, cada vez as turmas são maiores, cada vez tem mais alunos, os alunos interessados. Estamos contentes aí com a faculdade, que cada vez cresce mais e futuramente vai dar bons frutos tanto para a nossa cidade quanto para a medicina brasileira.
Com certeza. Tiago, entrando mais adentro aí do nosso tema de hoje, que é, né, a pergunta aí, o que que causa a disfunção sexual masculina? Dario, tem várias causas, né? Existem as causas, a ereção em si do homem, né? Ela depende de vários fatores, né? A gente diz fatores que são endócrinos, por exemplo, né? Dos hormônios masculinos. Tem os fatores neurológicos, que são os de transmissão de todas aquelas do que o homem está pensando, do que o homem está notando, da própria parceira, a interação toda, leva também a um estímulo neurológico, e também o fenômeno vascular, porque o pênis, ele para ficar duro, por exemplo, né, para ficar ereto, ele precisa se encher de sangue, né, Dario? Então, há uma vasodilatação das artérias do pênis para trazer sangue para o pênis. E isso é como funciona naturalmente, né? Então, qualquer fenômeno que atrapalhe qualquer uma dessas três etapas, né, pode ser causa de uma alteração na ereção. Então, tem várias causas. Ela é uma coisa, ele é um problema multifatorial. Sei. Não, mas não é uma específica. Normalmente não é um problema específico. Na verdade, na grande maioria das vezes, em torno de 50% dos pacientes, 50%, olha só, é a metade, tá? Sim. Dos pacientes que me procuram não só me procuram, que procuram mundialmente, isso é estatística comprovada por estudo, tá? A grande maioria deles, né, 50%, são de causas psicogênicas, são causas de estresse, ansiedade, nervosismo até na hora do ato sexual. Então, tem várias. Essa causa psicogênica é uma das mais frequentes. Então, na grande maioria dos homens que têm problema, não é uma causa orgânica, né? É uma causa que é bem mais psicogênica, mais do psicológico da pessoa. Perfeito. E quais são os sintomas? São vários, né? É bem variado quando a gente fala de disfunção sexual, são vários os sintomas que podem aparecer. Desde uma diminuição da qualidade da ereção do homem, por exemplo, né, até não conseguir nenhuma ereção, né? Outras disfunções sexuais, quando a gente fala em disfunção sexual inteira, não necessariamente é só problema de ereção, né? Também existe o problema da libido, né? O homem não tem tanta vontade de fazer o ato sexual. Isso tem muito problema hormonal também nesses homens. Existem até problemas de ejaculação, né? Homens que têm problemas com rapidez na hora de ejacular, ejaculam com muita rapidez, outros que demoram muito para ejacular e acabam cansando antes de chegar na ejaculação, e até homens que não conseguem ejacular, ou até têm o prazer, ou seja, têm o orgasmo, mas não têm a ejaculação, ou homens que até não têm nem o orgasmo, né? Então, são várias as causas de disfunção da sexualidade masculina, né? São vários os sintomas. Compreendido. Existe uma idade para esse problema da disfunção em que ela apareça? Não, não. A disfunção da sexual masculina, ela pode vir em qualquer idade, Dario. Tem assim, ó, homens mais jovens tendem a ter problemas mais de cunho emocional, né, de problemas psicológicos. A grande maioria deles não tem nenhum problema orgânico, vascular, neurológico, né, que possa comprometer. Homens com mais idade, aí sim a gente tem que investigar mais a fundo outros problemas, né, que normalmente podem ocasionar até o uso de medicações, porque aí já são pacientes que já usam mais medicações, já são pacientes que têm outras comorbidades até neurológicas, como diabetes e outros problemas, né, Parkinson, tem várias doenças neurológicas e metabólicas e vasculares
que podem levar a uma disfunção sexual, né? E também tem aqueles distúrbios hormonais que com a idade vai passando, vai diminuindo a quantia de hormônios que o homem produz. Não é que nem na mulher, né? Que a mulher tem a menopausa, que simplesmente os hormônios caem, né? De uma hora para outra. O homem não, o homem vai diminuindo bem devagarinho, à medida que passam os anos, ele pode diminuir essa produção hormonal e vai chegar uma época que ele vai sentir isso. Entendi. E quando é que chega a hora de buscar um profissional? Quando isso está interferindo na qualidade de vida e até na relação entre o casal ou interferindo na interferências psicológicas até na pessoa. Não necessariamente numa primeira vez que teve problema precisa se procurar o atendimento. Como a gente tem Dario, tá me Mas, ouvindo? Aí. sim, sim. Então, 90% dos homens vão acabar tendo alguma falha alguma vez na vida. Isso é estatístico, e nem sempre isso é um problema orgânico, ou um problema para a pessoa. Então, necessariamente, não precisa buscar atendimento já na primeira vez que teve problema. Mas se isso começar a ser uma coisa recorrente, né, é bom procurar atendimento o quanto antes para a gente poder fazer o diagnóstico cedo. A gente pode afirmar, então, que a disfunção sexual ela é um problema psicológico. A maior parte delas se torna pelo fator psicológico. Na verdade, assim, 50% inicia com o psicológico, né? E até a gente chama assim, ó, a grande maioria delas é mista, certo? Porque às vezes por um problema psicológico leva a um problema vascular, leva a um outro problema e assim acaba virando uma bola de neve, né, Dario? Por exemplo, uma hipertensão que levou a uma vasoconstrição das artérias lá no pênis, acabou dando uma falha em algum homem, aí isso já gerou um problema psicológico e que não necessitaria acontecer, e acaba que grande maioria dos pacientes, mesmo que não era um problema psicológico, acaba virando também um problema psicológico. Então, a causa, na grande maioria, é psicogênica, né? Como eu tinha te falado antes, 50%, aproximadamente. E uma outra grande parte, né, que é em torno de 30%, tá? Ela é metabólica, né? Por exemplo, o que a gente chama de síndrome metabólica, tá? Que é a hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, todas essas coisas reunidas, né, vão alterar a estrutura vascular, a estrutura neurológica para que aconteça uma boa ereção, né? Aí associado, se o paciente é tabagista, ou seja, se o paciente fuma, se ingere muito álcool, essas coisas todas vão virar multifatores que vão fazer um problema. Aí, depois de feito o primeiro problema, muitas vezes o segundo problema, que é o psicológico, ajuda mais ainda. Perfeito. Para quem conectou agora, esse é meu programa Baita Papo Online, sempre às quintas-feiras. Hoje, meu entrevistado é o Dr. Thiago Robido, ele é médico urologista e cirurgião geral. A gente está falando aí sobre disfunção sexual masculina. Quero aproveitar para agradecer os apoiadores, Sorrifácio Uruguaiana e Lump Bar. O Dr. Thiago é natural de Três Passos, é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria desde 2007, possui duas especializações por residência médica, uma em cirurgia geral e a outra em urologia, ambas realizadas no Hospital Universitário de Santa Maria. Há 11 anos é formado e há 14 anos atua como médico. Também é professor da Universidade
Federal do Pampa no curso de Medicina. Atualmente atende nas cidades de Uruguaiana e São Borja. Tiago, vamos para um mitos e verdades que eu dei uma selecionada aqui da pesquisa pela internet. O uso excessivo de bebida alcoólica pode interferir na relação sexual? Mito ou verdade? É verdade, sim. É verdade, sim. Claro que dependendo da quantia, né, Dario? Não vou te dizer que tomar pouquinha coisa, sim, não tem tanta interferência. Mas o uso excessivo, como foi a pergunta que tu me fez, aí sim, ela pode interferir, sim, porque ela interfere, a bebida alcoólica é um depressor do sistema nervoso central, ele diminui o funcionamento do sistema nervoso. E quando diminui o funcionamento do sistema nervoso, ela pode afetar diretamente num dos mecanismos, dos pilares da função sexual masculina, né? Como eu tinha te dito antes, esse é um dos pilares, né? Então, o uso excessivo de bebida alcoólica, sim, pode alterar a função sexual, sim. Doença cardíaca pode ser um problema do desempenho sexual, no desempenho? Na verdade, a doença cardíaca em si não, mas os fatores que levam à doença cardíaca, né, são fatores que também levam à doença vascular, né, a doença do sistema circulatório, que é um dos pilares que eu também tinha te falado antes, né, que o pênis, ele para ter uma ereção, ele precisa de um sistema circulatório funcionante, ele se enche de sangue na hora da ereção. Então, os fatores que levam a problemas cardíacos, que são aqueles que eu já te falei, né? Pressão alta, sedentarismo, tabagismo, obesidade, né? São fatores que levam também a essa doença vascular. E essa doença vascular afeta a ereção também. Ansiedade é um fator que pode prejudicar a relação sexual? Mito ou verdade? É muito verdade isso. A gente chama que uma das causas da disfunção sexual é aquela ansiedade do desempenho que o homem muitas vezes tem, né? A gente diz, quando o homem vai com aquela ansiedade de desempenhar um bom papel na hora da relação, ele acaba tendo problema, porque ele já vai com essa ansiedade. A ansiedade, ela gera uma descarga de adrenalina no nosso corpo, né? Ansiedade, estresse, nervosismo, né? Sim. E essa descarga de adrenalina, ela tem a ação de fechar vasos sanguíneos, de diminuir a circulação aonde não precisa, né? Digamos assim, num momento de desespero, num momento de ansiedade. Momento de desespero, momento de ansiedade, o teu corpo tende a mandar sangue mais para o coração, para os pulmões e para os músculos, né? E a ansiedade, na verdade, é um momento de desespero e o teu corpo pensa que tu tem que fugir de alguma coisa, em vez de fazer um ato sexual. Então, é exatamente isso que acontece. Quando a gente vai com muita ansiedade, acaba dando problema. E o problema do desempenho sexual, ele é causado, por sua maioria, através dos homens ou pelas mulheres? Na verdade, é uma soma, né, Dario? Se a mulher não tem como é que eu vou te dizer, não tem uma parceria com aquele homem, ou não se o ato sexual não for uma coisa prazerosa para os dois, e na verdade está sendo uma coisa não habitual, né, é uma coisa que não vai ser boa tanto para o homem quanto para a mulher. Então, depende muito dos dois, não só do homem e nem da mulher. Tem que ser uma coisa conjunta, né? Doutor, quando o homem não ejacula, o que pode ser? Várias coisas. O principal problema que leva à ejaculação, quando não se tem nenhum outro sintoma ou nenhuma outra doença neurológica, ou não tem uso de nenhuma medicação que possa causar
problemas de ejaculação. A grande maioria dos problemas na ejaculação, tipo não ejacular, né, são ocasionados por problemas psicogênicos mesmo, né? Na grande maioria deles, dos casos, são psicogênicos, né? Existem algumas medicações, por exemplo, que as pessoas podem tomar, ou para antidepressivos, por exemplo, ou outras medicações até para melhorar a micção, quando tem problema de próstata, podem diminuir a quantia de ejaculação ou até retardar demais o homem conseguir ter a ejaculação. Existem dois tipos de problemas de não ejacular. O primeiro é ter o orgasmo e não sair ejaculação. O segundo é não sair ejaculação e também não ter o orgasmo, né? Então, são duas causas e coisas bem diferentes. Um é anejaculação, que a gente chama, que é ter o orgasmo, mas não sair nada. Outro é anorgasmia, né? Que aí é a dificuldade em ter o prazer, em ter o orgasmo, em ter o clímax da relação, né? A anejaculação, que é não sair nada, é uma das mais comuns e também é a coisa mais simples, mais tranquila, tá? Porque a grande maioria é por problemas psicogênicos que acabam interferindo na contratilidade da próstata na hora da ejaculação. É simples, é bem simples. São coisas normalmente momentâneas e que vão passar sozinho, a gente não precisa nem fazer muito tratamento. Perfeito. Existem tipos de disfunção ou ela é uma única? Não, existem tipos de disfunção, né? Existem a disfunção endócrina, né? Existe a disfunção neurológica, existe a disfunção vascular e existe a disfunção psicogênica, como eu já tinha meio que falado no início. Sim. Né? E cada uma delas, e existe também a disfunção mista, né? Que é uma junção de dois ou mais fatores desses que eu te falei. Por isso que é interessante, quando tem um problema recorrente como esse, visitar o urologista para que ele possa definir e fazer os exames necessários, né? Para definir qual o tipo e qual o tratamento necessário para cada tipo. Perfeito. Qual é a diferença entre disfunção erétil e impotência? Ou elas são a Na mesma verdade, coisa? assim, são nomes diferentes para definir mais ou menos a mesma coisa, né? Só que assim, hoje em dia a gente não fala mais em potência, né? Porque potência é uma coisa completamente diferente, simplesmente de ereção, né? Então hoje a gente fala mais o nome de disfunção erétil porque a gente sabe que é uma disfunção, né? Não, nem o homem não tem uma impotência. Todo homem é potencialmente favorável à ereção. Então, a gente tem que corrigir o que está com disfunção para poder tratar esse homem e ele ficar com uma boa qualidade de vida. Tiago, por que é um tabu ainda a gente falar sobre essa questão da disfunção, né? Já que é um problema aí bastante recorrente e quem não teve vai ter, enfim, né? Mas infelizmente para a gente homem é meio que complicado falar sobre isso. Dá uma vergonha. E é complicado porque, na verdade, muita gente não sabe exatamente dessa estatística, né, Dario? A gente sabe que 90% dos homens vão falhar alguma vez na vida, só que a maioria dos homens não sabem disso, né? E por isso vira um tabu. Todo homem tem que ser super-homem, né? Ao menos é o que todo mundo acha, né? É o que todo homem pensa. E na verdade não é bem assim. Então dá aquela vergonha de falar, mas na verdade é uma disfunção como qualquer outra, né? Eu sei que nessa parte os homens têm muito tabu e muita vergonha, né? Mas eu até falo para os homens que vêm me procurar, quando eu falo essa estatística, todos eles ficam apavorados, porque na verdade eles entendem
que na grande maioria vão ter alguma vez na vida alguma falha. E no consultório, tu vê muita que o pessoal fica meio com receio de conversar com o médico. Hoje em dia está um pouco menos do que no início, quando eu comecei a atuar, era mais tabu, assim, era mais difícil, né? Hoje em dia os homens já procuram e já têm um pouco mais de informação, a própria internet já consegue gerar muita informação e eles acabam procurando porque sabem que podem ter uma melhora. Às vezes os homens ficam com vergonha achando que não tem como melhorar, mas a grande maioria a gente consegue ajudar e consegue voltar a ter uma vida sexual ativa, né? E tomara que as pessoas escutem cada vez mais isso e deixe de ser um tabu. Mas ainda no consultório, ainda a gente vê alguns homens encabulados em falar isso, né? A gente, até no consultório, né, pensa que está na frente do especialista que vê isso todo santo dia, né? Mas eles ainda têm, muitos homens ainda têm um pouco de vergonha de falar, né? Eu digo muitas vezes para eles, mas é aqui que tu tem que falar, porque aqui eu posso te ajudar. Verdade. Tiago, como é que as esposas ou as parceiras podem ajudar os homens nesses casos aí, quando acontece essa falha? Podem ajudar e podem ajudar muito, Dario, porque quando elas entendem o problema, elas conseguem ajudar. O problema é quando elas pensam em outros fatores, né? Muitas mulheres, eu vejo isso no consultório direto, os homens preocupados porque as parceiras, como ele falhou, elas acham que ele está gostando de outra, ou acham que não gosta mais dela, ou está traindo, né? Então, tem muitas mulheres que acabam pensando desta forma. E, na verdade, não é isso. Às vezes, ele só está estressado com o trabalho, às vezes só está numa noite infeliz que não conseguiu, ou está muito ansioso, ou às vezes até um problema orgânico mesmo, por exemplo, um diabetes descontrolado, ou coisas do gênero. Ou seja, se a mulher entender que isso é um problema que tem que ser avaliado e tem que ser procurar um profissional, aí normalmente o tratamento fica muito mais fácil, porque quando a mulher entende e dá força para o homem, ele não sente aquela vergonha em relação a isso perante ela, né? Sim. Porque muitas vezes, se a mulher fica cobrando essa segurança ou coisas do gênero, que o homem começa a ficar inseguro quando ele tem essa falha, né? E essa insegurança, se a mulher ainda cobra mais ainda, essa insegurança aumenta, né? Mas se a mulher ajudando a procurar um profissional, ajudando a dizer, não, vamos passar por isso, vai ser tranquilo, a tendência é cada vez menos falhas e mais alegrias, digamos assim. Sim, uma compreensão do casal, né? Né? Exatamente. De conversar e dialogar sobre essa questão que, E infelizmente, vai procurar acontecer. uma ajuda juntos, né? Muitas vezes, quando o casal vem junto para consulta, fica até melhor, porque a gente consegue conversar até com a parceira e mostrar para ela que aquilo ali também é um problema, né? Que tem solução muitas vezes e pode não ser necessário, não, e na grande maioria, na verdade, não é nada de traição ou de não gostar Não. mais ou coisas do gênero. Tiago, para a gente finalizar o nosso baita papo, eu gostaria que tu deixasse aí algumas dicas para quem tá nos assistindo aí, também reforçar a importância de buscar orientação médica, né? Não buscar o médico Google, mas um profissional habilitado para suprir né, esse problema. Vamos lá, então. Dicas assim, ó, coisas que eu posso dizer para manter uma vida sexual, por exemplo, boa, ter uma alimentação boa, né, balanceada, fazer atividade física,
né? Atividade física é uma coisa que melhora muito o sistema nervoso, o sistema circulatório, né? O que vai facilitar bastante a manutenção de uma boa função sexual, né? Então, são coisas que os homens têm que procurar, tá? Quando tem algum problema, procure o profissional, né? Procure o urologista, vá fazer uma consulta. Na grande maioria das vezes, com a consulta só, às vezes a parte psicológica já muda e já melhora, às vezes até sem nenhum tratamento, o homem consegue melhorar só de ter buscado ajuda, né? Falar para conversar com as parceiras, muitas vezes os homens não conversam sobre isso, tem a falha, por exemplo, e não conversam com a parceira sobre isso, e Sim. isso acaba só diminuindo, dando mais ansiedade na hora de uma nova relação. Então, conversem com as parceiras, mostrem que querem fazer elas felizes e procurem a ajuda quando necessário, né? Fazendo isso. E outra, mais uma coisa que eu preciso falar aqui, é assim, ó, hoje você vê muita propaganda de medicações milagrosas ou coisas do gênero aí por Google, até canais de televisão e tudo mais, né? Não vou dizer que algumas delas não funcionem, né? Às vezes funcionam até por causa da mudança psicológica do fato de estar tomando alguma coisa, né? Mas na grande maioria delas é para tirar o dinheiro das pessoas e não necessariamente para fazer um tratamento decente, tá? Então procurem o profissional sabe o que fazer, né? É treinado para isso, na verdade, né? Que média, que média de tempo leva um tratamento? Depende da disfunção, depende muito da disfunção. Normalmente, a grande maioria dos pacientes melhoram já no primeiro mês de tratamento. Não necessitam grandes tempos de tratamento, porque, na verdade, a gente só vai dar uma ajuda para aquele paciente, porque a grande maioria, como eu te falei, né, a grande maioria É vem psicológico. da parte psicogênica. Quando tem algum problema orgânico específico, a gente vai tentar tratar esse problema, e aí depende de cada tipo de problema, vai ter um tempo para seu tratamento, tá? Mas E é por medicamento. nem sempre, nem sempre. Muitas vezes, até às vezes, a gente pede avaliação psicológica, pode-se fazer uma avaliação até psiquiátrica. Se tem alguma medicação, às vezes oriento a conversar com o médico que deu a medicação para ver se há a possibilidade de alguma troca, né, por outra que não cause problema, né, existem tratamento, Estou te ouvindo. tá? Cada causa, né, como eu estava te explicando, tem um tipo de tratamento e cada tratamento desse vai levar um certo tempo, né? Mas a grande maioria a gente consegue melhorar de forma relativamente rápida. E nem Perfeito. sempre com medicamento, né? Nem sempre. Sim, até às vezes numa conversa, né, no diálogo, tu consegue Exatamente. resolver. Perfeito, Thiago. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu conversei hoje no Baita Papo com o Dr. Thiago Volbido, ele que é médico urologista e cirurgião geral. A gente falou aí sobre disfunção sexual masculina. Ele é natural de Três Passos, é graduado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, se formou em 2007, possui duas especializações em residência médica, uma em cirurgia geral e a outra em urologia, ambas realizadas no Hospital Universitário de Santa Maria. É formado aí há 11 anos e há 14 anos atua como médico. Também é professor no curso de medicina da Unipampa e atende no consultório aqui em Uruguaiana e também em São Borja. Thiago, obrigado. Te convido para a próxima entrevista, que inclusive é um colega teu também, uma outra área. A gente vai falar sobre a importância da vacinação aí contra o vírus, tanto do Covid quanto da gripe. É o doutor Rodrigo Machado, ele é médico infectologista e professor em Porto Alegre. Porque o pessoal está, infelizmente, ainda nessa dúvida sobre
a questão da vacina, né? Não, tem que se vacinar, Dário. Tem que pedir para o pessoal aí, vamos vacinar, independente do tipo de vacina que está disponível, vá lá, faça a vacina. Ela está nos proporcionando aí uma queda do número de internações, né? Já vai ser, daqui a pouquinho na Santa Casa já vai ser possível a desmobilização de uma das CTIs coronavírus que estavam mobilizadas, né? E pela diminuição dos casos de internação grave. Então, façam a vacina. A vacina é importante, né? E baita assunto para vocês discutirem aqui. Verdade. Te espero na próxima Agradeço semana e muito, todo mundo viu? que está assistindo. Obrigado, Thiago. E essa entrevista fica salva aqui no meu Instagram, as pessoas podem assistir aí em qualquer horário. Perfeito. Agradeço mesmo. Boa noite a Tá bem. todos. Boa noite, tá bem? Tchau.